Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando esse webinar onde vamos abordar a relação entre as conexões elétricas e o resultado do projeto de iluminação para a fachada. Queria aqui dar o meu bom dia aos nossos participantes. Muito bom dia, Mário. Muito bom dia, Emily. Como é que vocês estão? Bom dia, Emily. Bom dia aos participantes. Bom dia, Emily. Bom dia, Erlei. Aqui tudo bem em Curitiba. Tempo tranquilo. Bom dia, Mário. Bom dia, Erlei. É um prazer estar aqui com vocês hoje para trocar experiências. Aqui em Gramado, tudo tranquilo, 22 graus, tempinho estabilizado. Tá tranquilo? Parou a chuva por aí, Emily? Que estava chovendo muito esses dias, né? Não, daqui 2 dias a previsão é de chuva, viu? Aqui, realmente, quando começa, dura semanas, 15 dias, assim, é trecho, não é fácil. Legal. Aqui em São Paulo hoje o tempo está agradável também, tá sol, mas os últimos dias também deu algumas pancadas de chuva, então é até legal que a gente comentar as diferenças de tempo, né? Eu estou em São Paulo, o Mário está em Curitiba, a Emily está em Gramado, são três lugares onde a temperatura é bem diferente e varia bastante, acho que principalmente aí no Rio Grande do Sul varia bastante, né, Emily? Varia bastante, tá? A gente tem semanas que a temperatura está super alta e daqui a pouco está 12 graus. Então, varia muito, muito, muito. Tempinho com Bacana. neblina, bem típico de Serra Gaúcha mesmo. Vale a pena para vocês darem uma passadinha por aqui. Visitar. Pois é, como a gente vai falar dessa questão das conexões elétricas, né, da importância das conexões elétricas para o projeto de iluminação, essa questão do tempo é muito importante, né? A gente fala de condensação das luminárias, de capilaridade, e aí toda essa variação de temperatura doida que a gente tem no país aí de norte a sul, acho que faz muito sentido a gente comentar sobre isso logo no começo aqui desse nosso bate-papo, né? Isso é verdade, porque não adianta fazer as instalações e rezar para não chover, né? Daí Pois fica é. difícil. Contar com a sorte não dá, né? É verdade. Bom, queria dar bom dia aqui para a nossa audiência também. Falar que, gente, podem interagir no chat, nosso chat está aberto. Quem quiser mandar mensagem aqui, bom dia para os nossos participantes, para a gente, comentar como é que está o tempo aí na cidade de vocês. Aqui o Eduardo Garcia já falou que tá um friozinho lá em Campinas, falou que está com saudade da chuva, o tempo está seco, né? Entrando o outono. Queria também dizer aqui para os participantes que quem quiser, né, tiver dúvidas aí durante a nosso bate-papo aqui, nosso webinar, pode mandar perguntas no chat ou pode mandar perguntas aqui via o Q&A ou QA, que no final a gente vai abrir aqui um tempinho para perguntas e respostas, tá? A gente vai selecionar as perguntas e para que o Mário e a Emily possam responder as dúvidas de vocês no nosso bate-papo, certo? Bom, gente, vamos começar oficialmente aqui o nosso bate-papo, então. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou Erlei Gobi, editor da revista Lume Arquitetura, que é a principal revista de iluminação do Brasil, totalmente digital e de acesso gratuito. E eu vou ser o mediador desse bate-papo aqui, porque os conhecedores de todo esse tema são o Mário e a Emily, tá bom? Queria apresentar também aqui um dos nossos palestrantes, que é o Mário Adinolfi, diretor da Tecno do Brasil, a filial brasileira da empresa italiana Tecno, especializada na fabricação de conectores elétricos. Muito bom dia, Mário. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Erlei. Obrigado por esse convite. Vamos ver se estamos à altura de vocês. Sem dúvida. Tenho certeza que o papo aqui hoje vai ser ótimo. Também tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, palestrante, Emily Lazzaretti, arquiteta e lighting designer com quase 20 anos de experiência e responsável por diversos projetos de destaque na região sul do Brasil, como a Igreja Matriz São Pedro, a loja Supercarros, o Residencial La Roca, o Hotel Wood, entre dezenas de outros projetos na cidade de Gramado. Muitos desses, inclusive, já estamparam as capas da Lume Arquitetura, né, Emily? Muito bom dia. Bom dia, Erlei. Bom dia, Mário, novamente. É um prazer estar aqui e sim, com certeza tem muitos projetos aí legais que a gente compartilhou com o pessoal. Agradeço a Lume Arquitetura sempre a oportunidade de poder mostrar esses projetos, né, e compartilhar eles, porque projeto bom a gente compartilha e eu fico feliz de poder contar com a revista e com vocês. Muito obrigada sempre.
Imagina, para a gente é um prazer ter seus projetos na revista e o público também adora ler e ver todas essas imagens, a beleza dos seus projetos, eles são lindos. Muito obrigada. Bom, gente, gostaria também de, antes da gente começar aqui oficialmente a nossa apresentação, né, o nosso bate-papo, avisar que para quem está nos acompanhando, que nós iremos sortear um conector da Tecno do Brasil. O Mário da Tec Conectorzinho aí, ele pode mostrar para vocês, que é o THB 391A4A. 4A. Exatamente, ele será oferecido aí. Então, quem quiser concorrer para ganhar esse conectorzinho e entender como é que ele funciona também, receber na sua casa e fazer os testes aí, como a Emily já fez, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, basta postar no Instagram, pode ser no feed ou nos stories, um print ou da tela ou uma foto assistindo aqui a nossa live e marcar os 3 perfis que estão participando hoje, que é o @revista Lume Arquitetura, @Tecno do Brasil e @Emily Lighting Designer, tá bom? Hoje, no fim do dia, no finalzinho da tarde, nós vamos fazer o sorteio nos stories do Instagram da Lume. E aí a gente vai conhecer o sortudo ou a sortuda que vai receber esse conector aí por correio. E a gente fica feliz se o sortudo depois puder até mandar um videozinho para a gente ou postar fazendo o teste com o conector, mostrando como é que ele funciona também, né, em alguma aplicação aí da sua casa, do seu jardim, da sua fachada, onde achar mais conveniente a utilização. Bom, como o tema do nosso webinar hoje é a relação entre as conexões elétricas e o resultado do projeto de iluminação para fachadas, Emily, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os problemas que você já teve com seus projetos de iluminação de fachada por conta das conexões elétricas. Bom, vamos então trocar informações, vai ser um prazer falar sobre alguns projetos, porque o problema sempre é recorrente. Então, eu escolhi 2 temas para a gente falar, um de fachadas e outro de paisagismo, porque eu acho que eles englobam tudo o que acontece dentro de uma obra na área externa. Eu vou compartilhar um projeto com vocês aqui. Vamos lá. Por favor. E eu vou começar por esse projeto. Aqui é um projeto que... Eu vou começar com 2 relatos, então, bem distintos, que um é externo, que é fachada, o outro é paisagismo. E eu vou contar para vocês como eu começo esse projeto, como eu faço e como eu cheguei a essas conclusões. Bom, quando eu vou fazer um projeto de iluminação, depois que eu conversei com um cliente, eu comecei a especificar e desenhar, e eu fui na obra, eu faço também um memorial descritivo, depois do projeto aprovado, gente, pelo cliente, e depois dos testes da obra, que eu entreguei todo o material para o cliente, eu faço um memorial descritivo para a compra desses produtos. E nesse memorial descritivo, a gente chegou a uma conclusão que a gente precisa especificar ele melhor, para a gente não ter problemas depois na entrega dos produtos, depois com o tempo, depois que passou 2, 3 meses e assim vai. Certo? Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, que a gente resolveu voltar nos nossos projetos, especificar melhor o memorial, para não ter problemas futuros com as instalações elétricas, certo? Então, a igreja, essa é a Igreja Matriz Católica São Pedro, aqui em Gramado, é um projeto central, localizado bem no centro da cidade. A gente recebe aqui 6,5 milhões de turistas por ano, é muita gente. Então, esse é um dos projetos mais fotografados do Brasil. Eu vejo esse projeto mais ou menos no Insta umas 5, 6 vezes por dia. Fico muito feliz quando eu vejo ele. Ele é um projeto que foi difícil de fazer devido à altura da igreja. Ele tem 860 metros de altura e só a torre tem 46 metros. É um projeto que ele é bem chapado. Eu tive que trabalhar bastante a iluminação para ele ter essas saliências e essas reentrâncias de luz, de efeitos. E a gente tinha um problema bem difícil também nesse projeto, que era o posicionamento das peças, devido a ele estar numa área de circulação de pessoas, né? Então, a gente tinha um problema sério e um cuidado que a gente tinha que tomar. Bom, depois que a gente fez o memorial, a gente entregou para o cliente, a gente especificou a equipe técnica que vai trabalhar, os produtos, a gente foi para a obra, fez a instalação, eu vou compartilhar isso com vocês, para vocês verem.
um pouquinho. Aqui a primeira, a segunda. Aí já está instalado, né? Mas depois a gente... eu queria contar também uma parte que eu esqueci. A gente fez essa igreja em 2 etapas. A gente fez primeiro o encaminhamento, e depois o encaminhamento, que são os embutidos de solo, e depois os apóstolos, e a segunda etapa foi a construção da iluminação do projeto da igreja. Certo? Vamos lá. Essas são as laterais. Os testes que eu falei, né? E fomos para a especificação dos produtos. Certo? Quando a gente especificou os produtos, a gente escolheu uma empresa que tinha qualidade no mercado e anos de trabalho. A gente começou a fazer a instalação, isso durou cerca de 2 meses, devido ao clima que a gente tinha na cidade. Às vezes as chuvas eram constantes, a gente interrompia, e devido ao fluxo também de pessoas que tinha na cidade, né? Então, essas instalações foram bem específicas. Quando a gente fez a instalação, a gente começou a sofrer com vandalismos, tá? Vocês vão ver que muitos refletores, projetores lineares, eles estão instalados com grade. A gente começou a sofrer com problemas técnicos nas luminárias. E problemas de instalação não eram tão recorrentes, mas isso entrou em dúvida devido a alguma questão. Depois de 2 meses instalados, que a gente resolveu botar as grades devido ao vandalismo e tudo mais, a gente começou a ter queimas de projetores. E daí veio a grande pergunta, por isso que a gente está aqui falando sobre isso hoje. Foi a equipe técnica, que não era especializada, que fez uma má instalação, ou o produto não era de qualidade? O cliente ligou para a Emily ligou para a elétrica, para o responsável técnico, e assim foi, a gente foi para a igreja, né, solucionamos algumas coisas, ligamos de volta para a loja, para o fornecedor, e resolvemos que ele deveria vir para dar um feedback do que estava acontecendo. Então, nesse tempo todo que a gente teve de conversa, foram dias e meses conversando, e os projetores começaram a queimar. E o que aconteceu? A gente tinha Natal, a gente tinha várias festas festivas, e com essa queima desses projetores, eu nunca consegui fotografar essa igreja. Então, isso é uma coisa que me dói bastante, porque é uma igreja super bonita, ela tem mais ou menos 200 projetores instalados, entre projetores lineares, embutidos de solo e tudo mais, são mais ou menos 200 peças espalhadas só no corpo da igreja. E a gente começou a ter manutenção. E a gente levou 2 meses discutindo isso. De quem é a culpa? A equipe técnica é uma equipe especializada que foi instalar essa igreja. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu já disse que eu só faria esse projeto com essa equipe, por conhecer bastante ela. Mas os problemas, o que aconteceu com a fábrica? Ela começou a devolver os problemas para nós. E quando a gente começou a devolver, a gente teve essa demora, o que não teria acontecido se eu tivesse uma solução anterior a isso, né? Já lá no meu memorial descritivo, quando eu comecei a conversar com vocês. Então, isso me deixou bem confusa, e assim foi, a gente foi passando tempo, foi discutindo, e depois de 2 meses a gente ganhou as luminárias de volta, só que daí quem é que paga essa conta? O cliente me perguntou, quem paga a conta da troca das luminárias? É a elétrica, que na verdade ficou ali, fez uma má instalação, não fez, ou é a fábrica? Então a gente ficou nesse empurra-empurra, e isso se estendeu durante muito tempo, gente, isso foi muito ruim. E o que acontecia? Toda vez que a gente ia fazer a instalação nessa igreja, a gente tinha que chamar o rapel e o caminhão MUC. Então, essa conta é grande de instalação, certo? Então, não é uma conta pequena. E eu mostro para vocês aí algumas peças queimadas. Então, uma coisa que me doía muito, porque ela é uma igreja que ela tem ela tem volume de luz, né? Essa luz faz toda a diferença à noite, como na primeira foto. Quando tu tem uma torre queimada, é difícil. E é difícil dar manutenção nessa torre. Então, a gente não pode ficar nesse impasse, é eletricista e é fabricante, a gente tem que ir lá trocar, resolver. Então, o que aconteceu depois que a gente teve todos esses problemas na igreja? Um dos problemas estão aí, na condensação de produto aqui. Os embutidos de solo começaram a condensar, e daí, puxa, vai olhar se o cabeamento está feito, se a instalação elétrica está feita certa, se o cabeamento está certo. Então, a gente ficou nesse impasse, e o nosso escritório resolveu pesquisar.
vamos achar uma solução para tirar toda esse empurra-empurra de equipe técnica e fabricante. Vamos solucionar isso antes. Então, antes disso, eu queria também compartilhar com vocês uma história do paisagismo, que eu acho que a gente faz fachada, mas a igreja também tem um entorno. E esse entorno é muito... e paisagismo é uma coisa que acontece acontece mais vezes do que fachada, né? Porque fachada a gente tem os projetores também fora da terra. E no paisagismo eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que acontecem. Então, a gente estava fazendo a instalação do paisagismo, especificou as peças todas no memorial, certamente, com as fábricas de qualidade que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente especifica as peças aqui no escritório assim. A gente tem uma demanda de projetos, onde a gente pega fábricas de qualidade, de confiabilidade, isso é muito importante, e a gente vai analisando essas fábricas com a volta dos produtos. Se não voltou durante todos esses anos que eu tenho de mais de 20 anos aí de experiência, se eles não voltam, eles são duráveis, confiáveis e o cliente fica satisfeito. A gente quer que o cliente fique satisfeito. Então, quando eles voltam, a grande pergunta: será que a equipe técnica é uma equipe, se não é a que a gente indica, é uma equipe de qualidade? A gente não sabe, né? Porque o que acontece muito? O cliente foi lá, fechou um pacote na construção, quando é residência, nesse caso paisagismo, onde ele pegou a elétrica, a hidráulica, tudo junto. E tu não conhece esse eletricista. Tu vai lá, marca os pontos, faz o projeto, faz o memorial, o cliente compra os produtos, vai lá, marca os pontos, né, com a tua equipe, faz os ajustes e depois de 2, 3 meses ele começa a te ligar que está tendo muito problema nesse jardim. E daí tu vai lá pegar o teu memorial descritivo que tu manda para ele, tu vai ver que ele colocou peças que não estão voltando, só estão voltando na casa dele. E daí tu fica com aquela... ele vai te chamar lá e tu vai ter que ir lá ver o que está acontecendo. E quando tu tira os primeiros fincos de jardim, ou que sejam projetores, tu encontra isso. Emendas incorretas, fios rígidos saindo na instalação. E o que tu faz? Tu vai dar um relato para ele que não é bem assim que se faz a instalação, tem uma norma 5410, NBR 5410, que a gente deveria seguir, que o eletricista tem que seguir, e que a instalação deveria ser feita de outra maneira, conforme a norma exige, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês que não poderia ter essas peças, esses materiais, esses cabos, né? Cabo PP enterrado direto no solo. A tubulação deveria estar indo até todos deveriam estar indo até a caixa de passagem. Então, são várias coisas que a gente encontra, né? Então, a gente tem que fazer todo um memorial que é de instalação e defeito para o cliente, certo? Então, a gente encontra isso, esse tipo de coisa também não pode. A fita a gente tem que passar a fita isolante nos 2 cabos, de encontro, depois a fita de autofusão e novamente a isolante. Então, a gente tem essas emendas incorretas, né? Então, tudo isso o LD tem que saber. Vamos lá. Eu estou compartilhando são coisas que acontecem muito corriqueiramente, certo? Então, esses problemas anteriores, todos que a gente enfrenta, vou tirar a tela agora, levam esse tipo de problema de capilaridade e condensação de peças que eu mostrei lá na igreja. Né? Porque o que acontece? Mesmo na igreja, mesmo que eu tenha feito a autofusão certinha, toda a instalação, ela não é durável por anos e anos. Vai ter uma hora que ela vai sofrer um desgaste e ela vai entrar, a umidade vai dar esse tipo de coisa. E no cliente que está mal instalado, como é esse caso aqui, o que acontece? De cara, né? Não deu 1, 2 semanas, já estava assim a peça. Então, isso é muito instantâneo, porque a gente tem um período muito chuvoso. Então, o que aconteceu, pessoal? A gente, cansado com esse tipo de coisa, o nosso escritório foi atrás de soluções para isso. Como os países da Europa trabalham com neve, com chuva, com frio, né? O que acontece para aquelas obras externas maravilhosas estarem sempre acesas e iluminando bem toda aquela paisagem? Eu também quero a minha igreja assim, eu quero as minhas fachadas, eu quero que Gramado tenha esse tipo de projeto que seja durável. Então, a equipe foi atrás, a nossa equipe aqui de escritório foi atrás disso e a gente chegou
a uma conclusão que a gente está aqui querendo compartilhar hoje com vocês, né? Que são os conectores da Tecno do Brasil que resolveriam todos esses nossos problemas. Eu vou tirar a tela agora, Erlei. Tá, por favor. E é muito interessante, né, Emily, você mostrar esses projetos e esses problemas, porque muitas vezes o cliente final ele fica bravo, né? E com razão, ele quer que o projeto dele acenda, fique bonito, fique com o resultado final que ele imaginou. E muitas vezes ele cobra do light designer que isso não ficou do jeito que ele queria, sendo que muitas vezes o problema não está no projeto de iluminação, mas nas instalações elétricas, né? Pensando nisso, você acha que o light designer ele deveria também especificar esse tipo de conector elétrico já no seu projeto de iluminação? Porque, como a gente comentou no fim, a bomba estoura no colo do light designer, né? Porque, pô, o projeto que você fez não acende. Ó, metade lá está apagado. Não chegou no que você tinha me prometido. Sim. Por isso que a nossa equipe foi atrás de soluções para isso, né? Você tem que ter soluções, o teu escritório tem que ter soluções para mostrar para o cliente que isso não vai acontecer, porque são problemas recorrentes, a gente, o que tu vai falar para o teu cliente, né, Erlen? O que tu vai dizer? Então, o escritório, sim, é responsável por toda essa pesquisa, e para dar essa solução para o cliente já quando ele está fazendo o projeto. Então, com certeza, os conectores da Tecno do Brasil, elas me tirariam, assim, um peso de consciência se eu tivesse especificado antes. Vamos colocar que o projeto da igreja tem uns 3 anos, acredito eu, 2 anos, não me lembro mais agora, está de aniversário. Se eu tivesse especificado esses produtos antes, eu teria uma maior rapidez na minha instalação e na retirada dos produtos. Isso facilitaria muito, é uma obra pública, né, com bastante circulação. Então, essa facilidade toda que a gente encontrou nesses conectores solucionaria todos os nossos problemas, porque a gente tem uma demora de retirada e uma demora de colocação, né? E a gente teria a garantia que essa peça seria estanque, né? Se ela tem uma boa durabilidade, ela é de um fornecedor bom, esse tipo de produto. Então, eu eliminaria, com certeza, esse seria um ótimo produto para a igreja. E no outro caso do jardim, também. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer jardim, as pessoas acham, às vezes, que os projetores e os fincos de jardim são IP68, não são. Só os conectores da Tecno do Brasil são IP68, né? Então, eles acham que isso pode ficar inundado ou pode ficar submerso. Não pode, gente. Né? São IP66 e assim vai, né? Então, os conectores da Tecno também me resolveriam esse problema, porque além de tem uma equipe técnica especializada para fazer essa instalação, tu já chega no escritório, mostra o conector para ele, a gente já vai trocar uma ideia como é essa instalação dessa peça, ele vai levar para o jardim, vai levar para a fachada da residência, e aquela luminária, ela vai estar protegida, né? Então, dessa umidade, essa capilaridade que acontece nos produtos. Então, isso resolveria todos os meus problemas de jardim, não de má instalação de eletricista ruim. Né? Isso não, com certeza que eles têm que ter todo esse cuidado, tem que olhar a norma, né? Quando a gente é técnico, a gente tem que olhar a norma para ver como se instala. Mas sim, com a equipe especializada, ela traria maior segurança de instalação. Isso pouparia dinheiro, né? Com certeza, do nosso cliente, tempo, e aquela satisfação de olhar aquele projeto bem feito, bem iluminado, né? Com certeza, isso não tem preço, né? Entregar um projeto que fique aceso, que não tenha problemas e aquela ligação noturna, né? Meu projeto desligou, o que está acontecendo? Vamos dar manutenção, será que esse eletricista realmente é bom, né? Que tu indicou? Então, eu acho que resolveria todo essa problemática, tá? De projeto. Bacana. Bom, Mário, nesse sentido, né, que tipo de produto que a Tecno do Brasil pode oferecer para eliminar esses problemas de instalações elétricas e até mesmo de segurança, né? Como a Emily comentou aí, é uma iluminação de monumento, é algo que está numa área pública, acaba também tendo essa questão da segurança, né, elétrica. Então, eu gostaria de, nesse momento, apresentar dois produtos, alguns produtos, e tomar de volta o assunto da capilaridade,
que é um assunto delicado, porque é um assunto que não parece muitas vezes existir, mas existe na realidade por efeito da física. Posso compartilhar a tela neste momento? Por favor. Então, todo mundo está vendo a tela minha? Sim. Lei? Ótimo. Então, neste caso, nós temos uma situação onde qualquer tipo de conexão nós vamos colocar quando existe capilaridade, existe efeito, esse efeito capilaridade pega a umidade da parte do cabo, da outra parte do cabo, e sobe até a luminária. Como fa para subir até a luminária? É só trabalho de compensação de pressão. Porque nesta parte do equipamento, você tem, ele aquece, também seja LED, ele aquece do mesmo jeito atrás, então ele cria um vazio e uma aspiração da umidade que passa através do cabo e chega até a luminária. E, mostrado muito bem da Emily, cria aquela condensa dentro da luminária, que não te dá uma iluminação certa, mas depois cria falha em todo o circuito da luminária, criando também falha na luminária mesmo. Então, neste caso, a Tecno tem modelo que se chama X-Dry, que significa extra seco, que evita que a condensação chegue até o equipamento. Então, evita que essa diferença de pressão seja percebida através do cabo. Então, neste caso, a condensação para antes do conector. Evita que a condensação chegue à luminária, protegendo a luminária. É claro que não consegue proteger o cabo, que pode ficar, depois de alguns anos, você abre o cabo e fica verde, mas antes da luminária ele consegue proteger a luminária de qualquer tipo de umidade que passa através do cabo. Este tipo de, vou atrás com a apresentação, esse tipo de conexão, esse aqui sou tipo o projeto da Emily, esse tipo de conexão, ou este tipo de conexão aqui, como projeto da a Emily, neste caso é na Europa, e esse tipo de conexão é uma conexão, nesse caso, cabo a cabo, que te permite que o cabo, ou você isolar, você ter uma conexão, primeiramente, a norma NBR 5410. Porque uma coisa que temos que dizer é que no Brasil existe essa norma NBR 5410 e não tem nada menos que todas as normas internacionais. Então, sobre esse assunto, o Brasil está à frente do discurso. Tem uma norma que especifica muito bem que essa conexão tem que ser com proteção IP68 e especifica muito bem qual é esse tipo de o que é o IP, o que é a especificação e como tem que ser feita uma conexão. Então, para norma, o Brasil está a nível país de primeiro mundo. Nenhum tipo de problema. Então, você tem um núcleo central, neste caso, onde vem conectado a parte do fio, e nesse núcleo central, essendo um núcleo central comoldado, cioè a tecnologia é injetar junto a parte de borracha com a parte de plástico, você consegue manter a estanquidade e dar continuidade ao cabo. Mário, você pode dizer que este conector reporta o cabo a uma sua condição standard? Sim, esse conector
leva de volta o cabo a uma condição como se não tivesse mais sido cortado. Então, ele dá, bem instalado, dá uma proteção muito forte, muito alta, para esse tipo de trabalho. Outra coisa, no momento, não todas as vezes não temos uma conexão direta. Muitas vezes temos uma conexão derivada, porque nós temos, como no caso da imagem que é embaixo, nós temos um cabo que porta corrente, entra em um circuito que hoje, na maioria dos casos, nas melhores dos casos, é uma caixa de passagem, tentando de fechar essa caixa de passagem e criando aqui dentro uma conexão. Hoje não precisa mais, podemos evitar uma caixa de passagem, podemos ter um conector diretamente subterrâneo, diretamente submerso, e fazer uma derivação que te permite de ter duas luminárias conectadas no mesmo momento. Então, você entra com a corrente, sai do outro lado e deriva para duas luminárias. Então, consegue você fazer um trilho de corrente com conectores H. Tudo isso mantendo a estanquidade do conector. Tudo isso sem resina e sem gel. Isso significa que nós podemos reutilizar o produto, podemos entrar de volta e fazer uma manutenção, porque o produto vai sempre ter vai sempre manter a qualidade de quando foi instalado. Então, nós temos dois modelos, como falamos, uma emenda reta, que é o THB 391, que vamos sortear, como você falou, Erlei, hoje pela manhã, e temos um modelo de derivação que vai ser usado todas as vezes que não temos uma sequência de luz, como podemos ver na igreja, ou como podemos ver nesta imagem aqui embaixo desenhada. Ok? É claro, concordo com a Emily, que esse tipo de proteção ajuda a criar muito menos problemas na instalação e a ter um projeto bem executado, fundamentalmente. Então, isso eu agora posso descompartilhar essa parte da tela, tendo explicado esses dois conceitos de capilaridade e de IP68. Então, se você tem um cabo adequado a estar submerso ou enterrado, o conector da Tecno te dá a garantia de longevidade, então, ao longo do tempo, de uma conexão segura que não te dá problema. Essa conexão você pode ter normal e pode ter X-Dry, cioè com anticapilaridade. Neste caso, é por isso que a específica, eu acho que vai estar na mão de uma light designer que pode entender-se que naquele momento, naquele assunto, naquele projeto, cabe um conector com a capilaridade ou um conector sem capilaridade. Como cabe ao projetista, no meu parecer, tem razão a Emily, de coordenar esse trabalho entre a parte de instalação e a parte de indústria de iluminação, porque, afinal, o projeto verdadeiro é sob a responsabilidade do light designer, fundamentalmente. Sem dúvida, como a gente comentou, no fim de tudo, se o projeto não fica como o cliente imaginou, não acende, dá algum problema,
sobra para o Lighting Designer, né? É claro. Bom, né? E Mário, a gente está falando aqui basicamente, né, eu acredito que para light designers e pessoas interessadas, né, em projetos de iluminação e saber como é que as conexões são importantes nesse sentido. E muita gente não tem esse conhecimento, acha que isso pode ser muito complexo, né? Instalar e saber como é que funciona o produto. E até por isso a gente tem 2 videozinhos aqui, eu vou passar agora. O primeiro mostrando como é simples a instalação, né? Um vídeo da Tecno. E o outro, inclusive, um vídeo que a própria Emily produziu junto com a equipe dela de instalação, também mostrando que a instalação desses produtos são bem simples. Então eu vou mostrar aqui, vou colocar o vídeo para nossa audiência, os vídeos para nossa audiência entender exatamente a facilidade de instalação desses produtos. Bacana, né? Acho que deu para notar que é uma instalação bem simples, né? O vídeo bem didático. E agora eu vou colocar aqui o vídeo que a Emily produziu também. Uma coisa queria mostrar neste vídeo, Lei, é que o aperto é interessante, é importante que o aperto seja feito com uma chave que a Tecno fornece diretamente, porque é uma chave que te permite um aperto o aperto certo para o pressa-cabo. Então, ele não aperta muito e não aperta, não afrouxa muito. Eu aperto, é um torquímetro, uma chave torquímetro que te permite um aperto certo para ter a segurança da estanquidade. Legal. Bom, vou colocar agora o vídeo aqui da Emily também, mostrando a instalação que ela fez na residência dela com os conectores da Tecno. Vamos lá. Vou mostrar para vocês a árvore que eu vou fazer manutenção, trocar todas as peças e todas as emendas que eu tenho de alta fusão pelos conectores THB 391 da Tecno do Brasil. Por quê? Porque projeto bom, a gente sempre procura uma especificação muito melhor, para a gente ter aquela durabilidade e a credibilidade que o cliente depositou na gente na hora de contratar. Eu vou mostrar para vocês então a árvore. Está fazendo hoje a manutenção no finco de jardim de 9 watts e vamos fazer a conexão com a emenda
e vai até 4 polos, tá? Aqui a gente tem do espeto saindo um fio 3x0,50, que tem 3 polos. Então a gente coloca a ponteira, o redutor, a parte do que aperta o redutor, e agora vamos fazer a emenda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lu. O que tu achou da instalação e qual a diferença se tu fosse fazer de autofusão? Conta como seria de autofusão para nós. A instalação é muito prática, porque não envolve nenhum isolante, nem fita isolante, nem autofusão. A fita isolante, são várias camadas que tu tem que colocar. Primeiro tu tem que fazer o isolamento com a fita isolante, tu passa a autofusão total e por final tem que botar novamente a isolante em cima da autofusão. Esse é prático, caso tenha alguma manutenção futura ou algo semelhante, a gente não precisa cortar mais os fios, ele já fica o fio na medida certa que precisa e é bem mais fácil a manutenção futura nas peças. Então eu tô aqui pra gente ver o resultado das nossas trocas, né, de fitas de autofusão para as conexões da Tecno Brasil. Então eu só fiz uma árvore, eu tenho 2, uma de cada lado da casa. E é todo um conjunto, né, gente? Olha que lindo que ficou a finalização dessa árvore. Realmente muito, muito bonito. Bom, eu acho que deu para ver que é uma instalação bem simples, né? Não é nada muito complexo. Acho que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento consegue fazer. Só que apesar disso, né, Emily, apesar dos conectores serem bem simples, a gente sempre diz que é indispensável uma equipe qualificada para a realização dessas instalações elétricas, visando sempre o bom desempenho do projeto de iluminação para fachadas, não é mesmo? Você tem uma equipe ou parceiro para essas instalações? Bom, hoje o nosso escritório ela não tem uma equipe própria para instalações, né? Mas a gente tem parceiros bem qualificados e que a gente está com um projeto aqui dentro do escritório para fazer treinamentos para esses parceiros, né? Então, o que acontece? A gente procurou a solução da Tecno Brasil para esses projetos externos, nós mesmos instalamos e fizemos as partes, né, para entender como funciona, porque como a gente vai passar isso para a nossa equipe se a gente não sabe o funcionamento dessa peça, né? Então, a gente fez o treinamento, a gente instalou, eu mesmo fiz a conexão também, fiz uma instalação para ver a durabilidade, se era fácil instalar, como o manual estava dizendo, e assim vai. Porque eu acho que o bom do Light Designer é que ele pode depois conversar isso com a equipe especializada, né? Então, a gente está com esse plano aqui dentro do escritório há muito tempo de especializar equipes de trabalho, para a gente não ter mais este trabalho. A gente está trabalhando com os conectores da Tecno, a gente vai chamar as equipes aqui, né? E a gente vai fazer um treinamento conjunto com elas. Isso que é o legal, porque todos eles vão estar, quando eles forem para a obra, a equipe ILD, eles vão estar falando a mesma língua, eles sabem o que está acontecendo, né? Porque não adianta a gente ir para a obra e a gente ter surpresas com equipes que não têm este conhecimento, né? Então, isso que é o legal de treinar equipes, o escritório saber o que ele está oferecendo no mercado, o que ele está colocando, para a gente ter toda essa confiabilidade e longevidade dessa instalação que a gente está vendendo, o que é o projeto luminotécnico, né? E eu vi ali que o legal também desse produto que a gente estava passando aqui para a nossa equipe de trabalho é que ele é bem durável, né? É um produto que vai durar, não sei, o Mário depois pode me corrigir, uns 20 anos, não sei, e ele é reutilizável. Os Então, testes chegam até 10 anos. 10 anos, então tá legal. Testes, já temos aplicações que superam 10 anos na Europa. 10 anos, eu tinha lido então, em algum lugar. Para isso, 20 anos ainda não cheguei, mas na verdade não sei,
mas testa é no campo, com certeza 10 anos. 10 anos porque nós estamos contando com a parte também da iluminação solar, no sentido de externo e quindi quando resseca a parte de borracha, cioè tendenzialmente os materiais ressecam. Neste caso, essendo um produto específico com um produto específico da Bayer de matéria-prima, ela não resseca como os outros materiais. Isso é importante. A gente estava discutindo isso aqui no escritório, né? O quanto ele dura, que a gente pode reutilizar. Então, um produto que tu não vai perder, porque se tu trocar a luminária, tu vai reutilizar em outra. E assim vai, porque tu vai ter o LED hoje é uma peça durável, né? Então, o conector vai acompanhar isso e o cliente nunca vai sair perdendo. Então, a equipe de trabalho precisa saber dessas informações, né? Então, essa ideia de especializar equipes com os materiais que nós trabalhamos e especificar somente esses materiais já no memorial descritivo, né? Que vão te dar durabilidade, confiabilidade e longevidade de obra, que é tudo que o cliente precisa, né? E nas obras públicas, nossa, muito mais, né? Então, com certeza, tu entregar um material de qualidade e a equipe técnica saber o que ela está colocando é muito importante. Então, por isso, a gente está com essa ideia de fazer treinamentos especializados para as pessoas que a gente trabalha, junto com o escritório de LD, que eu acho que é bem legal o escritório passar para a equipe todo o conhecimento, porque, na verdade, o trabalho é de equipe, né? Tanto de elétrica quanto de escritório. Sobre o trabalho de equipe, Lei, eu me coloco à disposição, porque a Tecno é acostumada, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, de dar o curso de preparação sobre esse produto, escolher o produto certo, quais são o tipo de materiais, porque acontece e quanto mais. Então, a Tecno é disponível nesse sentido de parceria. Eu achei muito legal, Mário, até porque quando a gente estava estudando o produto e olhando a facilidade que ele tem, acho que todo light designer que for pegar, acho que é legal a gente ter essas experiências, né? Para saber o que a elétrica sente quando ela vai instalar, qual é a dificuldade que ela tem. Eu sempre me pergunto isso, né? Será que é tão difícil fazer isso? Não, se eu sei resolver, né? Então, a facilidade... É o que eu falo sempre, se eu sei resolver. Se eu resolver, porque eu me perguntei durante as semanas que a gente estava trabalhando em cima da árvore, do jardim em si, externo, qual a dificuldade que eu teria de instalar? Eu cheguei e disse assim, não, eu consigo fazer, e todo mundo ficou me olhando e disse assim, não, se eu consigo fazer, a elétrica consegue fazer, e o escritório consegue explicar, e a gente vai ter esse produto, é uma árvore centenária, né? Eu tinha produtos nesta árvore. Por que eles sofreram condensação nessa árvore, né? Porque a fita de autofusão durou 4 anos e deu, né? Deu para elas, durou 13 e assim foi. As peças foram para manutenção e hoje elas foram reinstaladas, né? Então são peças caras que também merecem materiais bons, de qualidade, né? E isso cabe a nós, light designers, especificar. Aí está toda a questão. A gente tem que trabalhar com isso e a gente também tem que exigir das fábricas, né, esse respaldo maior. Pô, não, a minha instalação está correta. Então, o teu produto tem que ser de qualidade, né? Então, vai acabar esse empurra-empurra, né, Mário? Você tocou um assunto importante. Você sabe que todo mundo vivenciou esta evolução da luminária como elétrica e eletrônica. Porém, acho que não todo mundo se tocou que hoje você coloca no jardim o teu computador. Não é mais uma luminária com uma descarga. Você coloca o teu celular embutido no chão. Então, essa é uma questão muito importante. A passagem da um discurso strettamente elétrico a um discurso, a um assunto mais eletrônico.
vocês lá designers se divertem muito, ed é fascinante ver o trabalho de vocês, e com a parte, não sei, de eletrônica, de luz, de jogo, efeito DALI, efeito RGB, todos os efeitos são bacanas. Verdade, são lindos, mas precisa de ter o cuidado nas instalações, nos materiais certos usados, porque senão ela dura um dia, dura uma semana, e depois acaba o brinquedo caro. Então, acho interessante essa mudança da elétrica à eletrônica, Emily, que você Sim. comentou. Sabe, Mário, que a gente, com certeza, hoje em dia os jardins estão mais caros, as fachadas estão mais caras, os produtos estão mais qualificados, não são mais elétricos, são eletrônicos. E a gente estava discutindo durante essas semanas que, com certeza, a instalação é a parte, é a principal, porque tu vai especificar um produto caro e ele vai daqui 2 meses dar problema, não tem uma explicação, né? Tu não tem como explicar isso para o teu cliente, né? Então, eu acho que toda essa junção dessas duas equipes para entregar projetos melhores, para a gente fazer cenários encantadores, porque é uma experiência. Hoje a gente está entregando uma experiência de luz para o cliente, né? A iluminação não está estática, ela já está bem mais dinâmica e assim vai. Então, o cliente, eu estava fazendo 2 projetos, um de praça, outro de rua coberta, certo? E a iluminação é toda dinâmica, a gente interage. E eu estava discutindo esses dias com a arquiteta, eu disse assim, meu Deus, vamos fazer um projeto que a gente possa interagir, que a gente possa vivenciar aquela experiência de luz, porque o que fica na memória é o que tu vê e o que tu interage. Então, tu imagina, para te fazer todo esse projeto dar certo, a elétrica tem que ser perfeita. A especificação está no memorial descritivo já, né? Então, isso que o escritório se deu conta e a gente queria compartilhar com os nossos colegas. A especificação sai do LD. E se ela sai do LD, ela tem que estar completa, gente. Ela tem que estar com a conexão certa, chega de má instalação e de gente desinformada. Então, cabe a nós deixar esses projetos para as pessoas e para vivenciar tudo isso, né? Então, cabe a nós deixar eles duráveis. Né? Então, por isso que eu acho que tudo começa e termina já no memorial descritivo certinho, para a gente ir para a elétrica especificada e treinada, e o projeto sair completo do jeito que o cliente está esperando, ou que seja público, as pessoas desfrutem de uma instalação bem feita e que tenha segurança nesse caso, né, Mário? Porque a gente também estava vendo que ele é uma peça que também te dá bastante segurança, a gente vai ficar mais tranquilo na hora da especificação. Quando ele é público, tipo no caso da igreja, se tivesse todos os conectores, as conexões, a THB 391, que foi a que eu testei, né, que é o que eu mais sei, porque foi a que eu trabalhei. Na hora que o cabeamento fica exposto ali, que a pessoa poderia tocar, eu não teria todo esse problema. Que alguém foi lá e tirou, ou a fita de autofusão já está ficando meio desgastada. Então, eu trago mais segurança para minhas obras públicas, né? Esse é um assunto muito delicado, muito importante. De fato, a Tecno nesse caso, é muito sensível. Nós aqui no Brasil participamos da primeira e única associação contra o risco da eletricidade, que é a Abracopel. Somos parceiros da Abracopel porque achamos interessante o trabalho, a divulgação deles por quanto concerne a parte das normas e por quanto concerne o cuidado que tem que ter uma instalação elétrica. Hoje, uma instalação elétrica pode matar pessoas. E mata, né? A gente estava com matou ultimamente, o que eu me lembro, um jogador de tênis que apoiou a sua mão no poste da luz, então teve uma descarga elétrica, ele morreu, estou falando um mês atrás, então nem de muito tempo. Então imagina em uma igreja, em uma situação onde você tem uma passagem de pessoas assim grande, você cria, depois de um tempo, você cria uma eletrificação do terreno.
Imagina o que pode acontecer. É muito perigoso. Nós, nesse sentido, somos muito sensíveis. É interessante, é muito interessante. Gostei muito dessa sua observação, dessa sua sensibilidade como light designer da parte de elétrica, porque eu acho que precisa valorizar esta equipe, porque eles valorizam o teu projeto no final. A solução do teu projeto. Então, Eu acho bem importante não posso isso. dizer mais que concordar com essa tua posição, né, Emily? Mas tu sabe... É muito para frente. Não, mas e outra coisa, né, Mário? A equipe, tipo assim, a gente não faz projeto sozinho, né? Acabou a ideia, o light O designer trabalho desenha no sozinho. papel e daí? E faz o quê se não tem uma equipe especializada que conhece o produto, né? Porque a gente faz parte da equipe. Eu faço parte da equipe que eu trabalho. Eu confio neles, né? Eu deposito todo o meu trabalho que eu fiz no papel de estudo, de pesquisa e de teste, eu estou depositando neles para aquele projeto ser de sucesso, né? Porque eles têm que ter aquela sensibilidade, né, gente? A gente tem que se unir. O LD tem que se unir com a equipe elétrica, né? O LD não é um sozinho, ele não é uma estrela, ele tem os seus apoiadores, né? Eu vou para a obra. Né? Então, Ainda mais hoje, que o produto não é mais elétrico, mas eletrônico. Então, tudo mudou. Hoje você vai a uma empresa de iluminação. Antes eu me lembro que você falava com um projetista de iluminação, era um engenheiro mecânico. Hoje você fala com um projetista de iluminação, é um engenheiro eletrônico. Mudou tudo o raciocínio. Exatamente. Então, se tu não tem essa equipe técnica, tu não entende do projeto, tu não interage na obra, teu projeto nunca vai ser um projeto de sucesso, né? Então, é legal a gente trocar informação. Eu acho todo mundo que faz projetos de iluminação, a elétrica, para a gente se unir e fazer instalações realmente de segurança e qualidade. Isso é importante hoje no mercado, qualidade e segurança. E o cliente, sim, o cliente vai estar... Nossa, uma instalação de qualidade e segurança é eficiência e economia que tu gera para ele, né? Porque eu acho que não tem nada que pague um projeto bem executado que um cliente não tenha incomodação e que tu não tenha aquela ligação, né, que a gente estava conversando até esses dias, no meio da noite, meu projeto não está acendendo, o que aconteceu? Essa peça é de qualidade, tu conhece o fornecedor? São muitas perguntas que ele te faz. Tu conhece o fornecedor, tu especificou, tu faz pesquisa, então tu tá na mão do teu conhecimento. E conhecimento a gente tem que trocar, então é isso que eu acho que é legal hoje, a gente trocar com os LDs, isso, né? Vamos especificar coisas boas, vamos cuidar com a qualidade e com a segurança, né? Vamos seguir as normas, né? A gente segue nos projetos, ok, mas a gente tem que trocar isso com a equipe de elétrica. Se ela não segue, acontece aquilo da primeira foto, né? E nem sempre tu tem esse domínio, né? Nem sempre tu tem, porque se tu vai fazer um projeto só no papel, como no primeiro, tu não vai ter o domínio da equipe técnica, mas tu tem o conhecimento para dizer, gente, está errado, vamos refazer esse trabalho, né? Ou se tu já fez no memorial, por que eu acho que os nossos projetos acabam no memorial? Porque se tu já especificou no memorial, eu já vou chegar à conclusão, discutindo com a minha equipe aqui, de escritório, que a gente vai até colocar as sugestões de instalação. Por quê? Porque quando chegou no cliente, já deu esse problema, eu especifiquei o produto, especifiquei as conexões, especifiquei as drenagens dos embutidos, certo? Gente, eu já estou liberada. O meu projeto, eu fui lá, fiz a regulagem dos focos, fiz os cenários todos, o problema já é da instalação, né? Ou o cliente não comprou, no caso, o produto especificado. Então, né, a gente tem que deixar o mais possível o nosso projeto amarrado, sabe? Com qualidade e segurança. Sem dúvida, eu acho que esse é o grande ponto do que a gente está falando aqui hoje, né? Que essa questão principalmente da segurança e qualidade do projeto. E aí eu até lembro um comentário que o Mário falou, né, dessa questão da segurança. Eu lembro que eu sou de São Paulo, há uns 2 anos mais ou menos, um rapaz morreu também aqui num bloquinho de carnaval em São Paulo, que ele estava dançando, encostou num poste e foi eletrocutado.
e era jovem, tinha 20 e poucos anos. Então você imagina, vamos dar o exemplo da própria igreja de Gramado, você falou aí que tem milhares, mais de 1 milhão de pessoas por mês aí que vão visitar essa igreja. Olha o risco para a vida das pessoas se uma instalação elétrica não for bem feita num projeto de iluminação desse, né? Fora a questão da qualidade do projeto, e como você disse, já tem 2 a 3 anos e está nessa briga de acende, apaga, queima, e não se resolve. Ou seja, tem a questão de segurança e tem a questão da qualidade, né? Do projeto está ali, emblemático, aceso, para o turista ver e ser um ponto atrativo da cidade, né? Bom, vamos continuar aqui com o nosso papo. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, queria lembrar a todos que nós temos um sorteio aqui na nossa live, no nosso webinar, tá? Que é do conector, que a gente está mostrando aqui, que já mostrou o vídeo, que o Mário já apresentou também, que é o THB 391 A4A. Quem quiser ganhar ou concorrer, né, para ganhar esse conector, basta postar no Instagram, marcando os perfis Revista Lume Arquitetura, @Tecno do Brasil e @Emily Lighting Designer, uma foto ou um print aqui assistindo o nosso webinário, e hoje no fim do dia, nos stories da Lume Arquitetura, nós vamos sortear o sortudo aí, ou a sortuda que vai receber o conector, tá bom? Lembrar também, quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta para fazer aqui, ou para a Emily ou para o Mário, pode fazer aqui no nosso chat, ou pode fazer via Q&A, a gente já recebeu algumas aqui, já está selecionando. Bom, Mário, eu já vi aqui, inclusive, que no nosso chat já perguntaram, né, como é que as pessoas podem ter contato com a Tecno para ajudar nessa questão das instalações. Então, eu queria que você falasse, né, aqui para os lighting designers e para a nossa audiência, todos que estão aqui nos assistindo, como é que a Tecno pode ajudar esses profissionais, né, ou a qualificar esses profissionais da questão da instalação elétrica? Erlei, então, a Tecno hoje aqui no Brasil está disponível para fazer, neste caso de pandemia, live, como acontece sempre, para explicar cada detalhe da instalação. A Tecno fornece toda uma série de vídeos para que a pessoa seja mais autônoma possível e saiba escolher melhor o seu projeto, o produto para o seu projeto. E a Tecno tem também uma rede de representantes e de distributores no Brasil que permite esse tipo de suporte. Depois, na minha pessoa em específico, eu sou um que visita muito a parte de obras e a parte de industrial, tanto industrial quanto de lighting, e fondamentalmente de obra, porque é interessante para nós saber como é a recepção do nosso produto e o que o cliente encontra como facilidade, o que o cliente encontra como dificuldade para melhorar o nosso produto. Como falava a Emily, nós somos responsáveis para o que botamos no mercado. Eu do conector, a Emily do projeto. Então, como responsável do que colocamos no mercado, estamos prontos e abertos para crítica e melhoria contínua. Então, o objetivo é a melhoria contínua ao longo do tempo. Ninguém é perfeito e nós conseguimos fazer isso através da nossa rede de representantes, através das minhas visitas, através de palestras online que vamos ter, que podemos ter específico para uma equipe e mostrar várias instalações, vários produtos que podem ser utilizados. Então, a disponibilidade da Tecno é total. Tem no site Tecno do Brasil, é possível comprar a peça quando você é cliente final, mas tendencialmente todo mundo liga para a Tecno para pedir orçamentos, como deveria ser. Nada, o trabalho é
costantemente em affiancamento, com participação junto com toda a parte envolvida. Pode ser produtor de luminária, pode ser equipe de elétrica, pode ser light designer, sempre nós estamos presentes no mercado. Esse é o perfil da Tecno na Europa. Esse é o perfil que eu quero ter também no Brasil como participação junto na obra com o light designer, com o cliente, com a elétrica, porque acho que, olha, você pode ter o melhor pilota de Fórmula 1, mas se você não tem uma equipe que troca os pneus em poucos segundos, o piloto nunca não consegue ter a performance que ele tem. Se você não tem uma equipe de motores, ele nunca consegue alcançar o pódio. Está entendendo? Então, é sempre uma equipe que trabalha. Por quanto nós queremos ter o Neymar do momento, é sempre o time total que ganha. Não adianta. E a Alemanha ensinou isso muito bem, né, para nós, que nem quero lembrar. E eu acho a comparação ótima, e principalmente vindo de um italiano, né? Não preciso nem quero lembrar. Nem preciso falar que é da Ferrari também, né? Exatamente. Deixa eu colocar uma colocação de equipe. Eu, quando faço um projeto, teve uma época, até estava comentando com vocês, esses dias que a gente se encontrou, que teve uma época que eu cheguei à conclusão que se eu não fizer um projeto que emocione as pessoas, ou que elas sintam alguma coisa, uma experiência, desde que eu abri o escritório, eu não faria mais projetos, né? Porque eu acho assim que a luz, ela te traz emoção, só que tu tem que emocionar a tua equipe técnica. Aí que tá, porque ela vai fazer aquilo acontecer, né? Por isso que a gente começou a trabalhar com equipes e indicar equipes, né? Então, por isso que é legal essa troca de informação, porque ela vai fazer o ajuste certinho, ela que vai te dar todo aquele toquezinho que às vezes tu não consegue, porque tem altura, hoje é tudo eletrônico, tem várias coisas, né? Então, a gente fazer toda essa emoção, não só para o cliente, para a tua equipe também, ela comprar essa ideia, né? Comprar essa experiência junto contigo. Então, por isso que é legal a gente entrar no mundo da equipe com a instalação elétrica. Por que o light designer tem que descer um pouco e entrar junto? Porque para ele sentir que tu é dele, né? Que tu também faz parte daquele mundo. Então, por isso que eu fiz os testes eu mesmo, né? Fui lá, desmontei, né, Mário? Vamos ver como se instala. Onde estão os bornes? Vamos desencapar. Por quê? Porque tu tem que sentir o que ele sente para ele poder expressar o que tu projetou. Claramente, então, você tem que estar junto com ele, exatamente, você cria um produto na tua ideia, mas é interessante que venha de você, sabe por quê? Porque nesse momento você mudou o raciocínio do objetivo do teu trabalho. Cioè você dá light designer no sentido de te entrego um projeto e não quero saber mais nada, você passou a ser uma pessoa que vende uma sensação, que transmite sensações. Que transmite sensação tem que ter o projeto todo a performance. Entendendo? Não pode, é como uma peça de teatro. Se você quer transmitir a sensação, é uma outra coisa. Você não está vendendo o projeto, o papel, porque aquele papel você sabe ler bem. Mas, Mário, vou trocar uma outra experiência com os meus colegas aqui. Tipo assim, eu estava fazendo um projeto que é muito legal, um projeto fora da cidade, bem longe, e a equipe estava lá e ele era muito difícil, ele era oval. Então, e a gente não tinha onde prender as peças, a iluminação toda intimista, né? Toda de efeito. Eu fui até lá. Sabe por quê? Porque eu fui trabalhar com a equipe durante o dia, né? E trabalhei com ela durante a noite, para a gente ver os efeitos. Por quê? Porque como eles iam saber e como eu ia transmitir tudo aquilo para eles, somente junto com eles. Então, tu já vai lá e tu já vai olhar todas as instalações, como está feito, como é o acabamento,
E quando a gente fez o acendimento das luzes, eu vou te dizer, tipo assim, ó, é legal tu comprar a equipe, é legal tu ficar com a equipe, por quê? Porque ela é a tua primeira experiência, se teu projeto tá bom. Quando ele fala assim, nossa, ficou legal, hein? Porque tu já sabe que aquele projeto, tu imagina, tu já emocionou a equipe técnica, né? Ele tá trabalhando para te dar o melhor acabamento possível, a melhor solução, gente, segurança, tudo. Como Ele é esse projeto não vai ser protagonista. de sucesso? Eles são protagonistas junto com vocês. Então, quando eu acendi a igreja, a gente estava com o padre e a equipe. Gente, a gente chorou, a gente se abraçou, porque a igreja é um plano reto, de noite ela tem volume, ela é linda, mas esse volume quem fez? Eu projetei, eu dei a distância, mas tem o dedinho dele lá, né? Ele vai fazer esse ajuste perfeito para ti onde tu não consegue, né? Ele vai te dar o feedback. Então, por isso que eu acho que nós, LDs, a gente tem que entrar muito nesse mundo da elétrica, Mário, conhecer mais a elétrica, conhecer mais os fornecedores. O mundo mudou, como tu disse, hoje é eletrônico, né? Para a gente poder entrar nesse mundo e os projetos serem realmente de experiência, porque a experiência começa na instalação. Se teu instalador compra briga contigo, não tem ninguém que te segure nesse projeto, não tem ninguém. Então, a experiência completa para o cliente é o pacote inteiro. E o legal é que a equipe de elétrica, além dela fazer parte do projeto, ela é o primeiro espectador, é o que você falou, a hora que acende ali, que o pessoal olha e fala, uau, você fala, bom, deu certo. Deu certo. Meu primeiro público já gostou. Claro, mas é a primeira pessoa que eu peço. Gente, é a primeira. O cara instalou, já liguei. Opa, se eu não tô. Como foi? Eu já sei a voz dele quando ele me liga. Entendeu? Se ele falou assim, eu já saio correndo. Eu já vou direto, não me interessa a hora. Eu vou direto para o projeto e vou lá ver o que está acontecendo. Quando ele fala assim, nossa, ficou muito melhor do que eu imaginava. Por quê? É o termômetro. Claro, porque a gente que trabalha com luz, a gente entende de volumes, de cálculos, a gente faz o memorial, a gente faz o Diaba 4, né? A gente é Dialux, é um monte de coisa. Só que ele não, às vezes ele tem um papel, né? Então, transformar aquilo em realidade e te dar toda a segurança que tu precisa não é tão fácil assim, vamos falar a verdade. Então, ele é teu primeiro feedback, com certeza. E ele vê muitos projetos, né? Então, eu acho assim que trabalhar em equipe, é isso que eu quero deixar de recado aí, pessoal. Trabalhar em equipe, trabalhar o LD, abraçar mais as causas de segurança, né? Essas causas que estão por aí, a gente tem que ter cuidado, olhar as normas, fazer a especificação certa desde o memorial. É gol certo, né? Sem dúvida. Então, gente, fica nosso aí a papo dica e... tá ótimo aqui. Vamos abrir para as perguntas, vamos interagir um pouquinho com quem está com a gente aqui. A gente já tem algumas. Tem aqui o Eduardo Garcia Marques, ele fez duas. Uma o Mário já respondeu, que era o tempo de duração dos conectores, né? O Mário já falou que os conectores eles duram 10 anos. E a segunda pergunta dele, Emília, é para você. Ele queria saber quantas luminárias queimaram na igreja por conta desses problemas que você teve com o elétrico. Você tem ideia ou você tem esse número correto? É o Mário? Quem perguntou foi o Eduardo Garcia Marques. Então, obrigado pela pergunta, Eduardo. Eduardo, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer manutenção na igreja, começaram a queimar as da torre. E a torre tem 46 metros de altura. Então, tipo assim, quando eu queimou um lado da torre, bem na torre, e o outro no comecinho. Então, eu já tinha duas fachadas danificadas, sabe? Então, elas começaram queimando de 2, 3, até pela quantidade. É uma quantidade muito grande de projetores. Se queimar uma porcentagem, fui pesquisar isso no começo. A gente tem tantas que podem queimar para estar dentro da regra. Ok, podem, né? A gente pode ter batido. São componentes eletrônicos, né? Então, tudo pode acontecer. O pessoal está de rapel lá em cima para botar. Então, queimaram aí uma quantidade de 10, 12 luminárias, tá? Que... com o tempo, porque a gente foi trocando e assim foi indo, né? Mas são projetores que levam paulada, né? Se a gente não botar grade de proteção, as pessoas... Tinha um gurizinho com martelo lá. Eu não consigo entender como é que foi com martelo lá na igreja, martelar o vidro do embutido da entrada. Isso aconteceu na primeira semana, né? Daqui a pouco me liga o padre. O padre era um padre muito legal, que adorava a luz. Ele foi substituído, por isso que a gente está tendo hoje, tendo que rever tudo isso. Me liga e ele disse assim, nossa, tu não vai acreditar,
Um guri, ele pegou uma madeira, não era um martelo, ele martelou ali na frente, ele quebrou o embutido, gente. Tu não vai esperar isso, né? Mas tudo pode acontecer, é uma obra pública. Então, são coisas assim que é legal quando a gente trabalha com esses projetos de grande porte, porque a gente vai aprendendo como resolver o de grande porte, o jardim daí já é coisa bem mais fácil, né? Vamos falar a verdade, ninguém vai fazer isso lá no jardim, mas o cachorro come a luminária. Se ele come, se tiver o rato também escapado lá, tu vai matar o teu cachorro, né? Então por isso que é muito importante esse quesito de segurança. Então por isso que a gente está batendo bastante nessa questão, porque a gente teve bastante relatos no começo do ano, Eduardo, e sobre segurança, sobre condensação, capilaridade, e a gente entrou a fundo mesmo nessa pesquisa para ver o que a gente pode solucionar para os nossos clientes, e claro, às vezes também é culpa do fabricante, né? A gente tem, às vezes tu pegou um lote de luminárias que tu não te deu tão bem, e isso acontece, tu especifica aquele fabricante durante 20 anos, ele não te deu nenhum problema, tu foi lá e fez um projeto de best com ele te deu problema em 20 luminárias. Acontece bastante, tá? Com os anos de experiência eu fui aprendendo isso. Legal, espero que tenha respondido aí a dúvida do Eduardo. A gente tem mais duas perguntas bem interessantes aqui. Queria até agradecer quem perguntou. Desculpa se eu vou pronunciar errado o seu nome. É o Xian Sui. Ele fala que foi muito boa a indicação de acrescentar, né, a especificação dos conectores para as luminárias externas, e ele quer saber se vocês conseguem quantificar ou mensurar a porcentagem do aumento de custo em comparação às instalações padrões com fita de alta fusão. E aí ele deu até um exemplo, ele falou, você consegue ter uma ideia de quanto a mais custaria na igreja ou na sua residência, Emily? Aí não sei se o Mário também consegue fazer essa mensuração de valores a mais dentro de um projeto com os conectores? A gente até conversou sobre isso, agora nas semanas, e o que acontece? O que é valor quando tu tem manutenção? A gente botou isso em questão aqui, tá, dentro do escritório. O que é valor e o que é custo, o que sai isso, qual é a dor de cabeça que tu tem nesse investimento, né? É um valor a mais no começo. Vamos pensar, eu não sei, Mário, quanto tá a peça, se tá R$50, eu não tô por fora agora, mas se for R$50 e tu instalou um espeto de 200, 300 ou uma peça de 1.600, isso aqui, depende do valor da peça, ele é super e mega acessível, tá? Agora, se ele for um espeto de jardim, vamos colocar um espeto bom aí de R$190, R$200, e tu investiu 50, eu tô supondo que é 50, depois o Mário dá uma corrigida, e tu investiu R$50 nessa peça, só que foi para a fábrica, foi para manutenção a peça, o cliente te levou a peça, foi para manutenção, e a fábrica diz assim, não, foi erro de instalação, tu perdeu R$200. Né? Então, essa peça é barata, se tu pensar. Se tu explicar para o cliente que ele pode perder a peça devido à má instalação, né? Ou à entrada de umidade, nem sempre a fábrica vai trocar, porque isso vai para uma análise e vai para um laudo. E daí eles te devolvem peças que eles trocam e peças que eles não trocam. E isso é muito frequente, tá? Então, não são todas que são trocadas. Legal. Então, você tocou um assunto delicado no Brasil. Por que delicado? Porque nós sempre comparamos, falo nós porque eu agora sou brasileiro, então nós sempre comparamos uma coisa, fazemos uma comparação errada. Eu faço a comparação do fita isolante, fita alta fusão, com o conector. Então, a primeira coisa que se quero fazer uma comparação direta, eu tenho que fazer uma comparação de valores do produto, fita isolante e alta fusão, e comparação do conector. E nesse sentido, não tem preço que aguenta. É claro, o conector é mais caro, tem tecnologia a mais, não tem preço que aguenta. Era como você queria comprar uma luminária a descarga e uma luminária a LED, um pouco de anos atrás, nem muitos anos atrás. Depois você tem que considerar a quantidade de tempo de trabalho. Então, a fita de fusão te dá
te dá como mínimo o dobro de trabalho para fazer a instalação. Fora que o cara vai usar toda uma série de ferramentas que tem que ter o cuidado, porque ele tem que rescaldar o cabo, tem que saber fazer a fita alta-fusão. Então, o cara tem que ser mais experiente. Então, tem toda uma quantidade de custos que hoje você tem que aprender a fazer a comparação. Mas o custo melhor é aquele que eu falo sempre que não gostaria de ter na minha casa, como pai de família, é aquele de ligar de volta por instalador e falar, pode vir aqui? Ele fala, sim, são R$150. R$150 não custa a minha pizza. Está entendendo? Então, a primeira manutenção que a Emily foi fazer ali na igreja, vanificou tudo. A primeira subida ali em cima da torre, com o guincho, com a plataforma, vanificou todo o custo que ela não teve com o meu conector. Ou com um conector do mesmo patamar. Entendendo? Então, o custo, o valor, o que é o valor? O valor hoje é o valor o que você dá valor? Do valor a quanto me custou a obra naquele momento ou quanto me durou a obra? Porque eu posso fazer um exemplo completamente diferente. É na janela da minha casa. As minhas janelas me permitem de não ter a calefação aqui no Brasil, porque ela me segura a umidade fora. Quanto me custou? 4 vezes mais da janela normal vendida no Brasil. Ótimo. Mas hoje, o que tenho eu? Eu tenho uma casa equipada completamente diferente, com uma janela com 10 anos de garantia. Eu ligo e o cara me dá uma garantia. Então, o que estamos falando? Nós estamos avaliando valor, cioè R$2 com R$50, ou estamos avaliando 2 serviços completamente diferentes? O que estamos avaliando? Nós estamos veramente fazendo uma avaliação de serviço, de atitude, de qualidade de produto, de entrega de aplicação, ou estamos só avaliando R$2 e R$5? Então, eu deveria comprar o Fiat Uno sempre, para não dizer o Renault Kwid. Sempre. Por que comprar um Mercedes? Só porque é melhor ou porque é Mercedes? Tem alguma coisa. O motor, o chassi, se você faz um acidente e não morre no Mercedes, no Fiat Uno, você acaba com todo o que você tem. Tem diferenças. Está entendendo? Então, temos que aprender a ter uma mente um pouco mais calculadora, dizer, o que é a longevidade do meu projeto? O que é a qualidade? Não a qualidade intrínseca. Cioè, o que é, por exemplo, fita alta-fusão. Se você faz bem, depois de 1 ano, você tem que refazer a fita alta-fusão. Depois de 1 ano, você tem que já prever uma manutenção. Quanto custou esta manutenção? Mas o cliente me paga? Sim, mas quanta oportunidade de outro trabalho novo você eliminou tendo que fazer essa manutenção? Eu vou usar a minha equipe para manutenção e ter uma equipe para produto, para instalações novas. Do que estamos falando? Parece absurdo o meu discurso, mas é verdade.
Nós temos que aprender a fazer o cálculo dos valores. O famosíssimo custo-benefício. Não tem comparação da fita isolante com a fita isolante, a fita Altovuzon, com uma comparação direta. Porque a fita Altovuzon existia porque nós não tínhamos nada para fazer de melhor. Está entendendo? Eu tinha o carro sem cinto de segurança porque na época não tinha esse discurso de cinto de segurança. Hoje não sai um carro sem cinto de segurança. Hoje não sai um carro sem airbag. Tá entendendo? É uma evolução. Então nós fazíamos, não podemos comparar as duas coisas, porque nós fazíamos com a Altovuzon porque tinha só aquela. Ponto. Agora já tem coisa melhor, né? Agora tenho coisa melhor, então eu posso saber escolher para uma coisa melhor ou para uma coisa pior. E você pode dizer para o cliente, você quer escolher para uma coisa melhor ou para uma coisa pior? Uma coisa de 30 anos atrás ou uma coisa hoje? Porque tem pessoas que falam, eu por 30 anos sempre fiz assim. Sim, fiz assim quando a luminária era descarga, não quando era um sistema eletrônico. Fiz assim até quando você não tem uma inovação. Mas você tem que ter se sente, dizer, hoje existe uma inovação, eu posso fazer este modelo assim e assado, como você quer. Senão você não é respeitado como profissional. Você é respeitado como profissional se você se melhora. Se o outro pode dizer, olha, ele é um cara que se melhora sempre. É questão da tecnologia também, né, Mário? Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é como a pessoa falar, me manda uma mensagem e fala, tá, pega o seu bip aí que eu tô mandando. É a tecnologia, as coisas mudam, as coisas evoluem, não existe mais. Né? Eu acho que, quer dizer, a fita de alta-fusão existe, mas né, é a mesma coisa falar, vou usar um bip, tá? Vou te mandar, vou te ligar naquele telefonezinho que gira ainda, né? Fazia não existe mais, não tem mais porquê. Exatamente. Tem tecnologia muito melhor para isso. Bom, gente, vamos para a última perguntinha aqui, por conta de tempo. Queria mandar um abraço aqui para a nossa audiência, o Lighting Designer, o Fábio Falang, me mandou uma mensagem aqui falando que a Xan, que fez a pergunta aqui, é um arquiteto do Rio de Janeiro. Então, Xan, muito obrigado e desculpa também por se eu não estou pronunciando o seu nome correto. E agradecer ao Fábio por ter me informado que ela é uma arquiteta do Rio. E ela fez uma outra pergunta também, a pergunta dela foi como são as molduras dos embutidos de solo usados no caminho onde as pessoas circulam para minimizar os acidentes, né, os riscos. E aí eu acho que talvez o Mário seja o mais indicado para responder. Não entendi a pergunta. Ela perguntou assim, como são as molduras dos embutidos de solo usados no caminho onde as pessoas circulam para minimizar os acidentes? Vocês têm alguma coisa diferente para usar nesses embutidos? Não, nós no conectores não temos nada para a moldura da iluminação. Tendencialmente o fabricante. Eu vejo produtos feitos na Europa ou produtores brasileiros, porque não é verdade que no Brasil não temos produtor bom de luminária. Mentira. Não queremos descobrir onde estão essas pessoas no Brasil. Como a Tecno existe, a Tecno do Brasil. Mas existe produtor de luminária no Brasil que são capazes de te dar uma luminária o cui contorno, quando você quer, é embutido, ele tem uma resistência à passagem de um carro para cima. Se essa era a pergunta. Foi a pergunta que eu recebi. Agora aqui no nosso chat, o Ítalo comentou que ele acha que talvez seja uma questão do ICA, da proteção contra impacto. Não, é outra coisa. Se você está falando do conector, o conector específico tem uma proteção a impacto. Cioè, no sentido che eu consigo pular em cima e não sou um cara leve, e o conector não quebra. Esse IK, essa proteção se chama IK, é uma proteção a impacto.
tem o 0,8, que é o nosso normal, e depois nós conseguimos fazer impacto 10, que você consegue passar em cima com uma empilhadeira sem ter problema de cortar ou de quebrar o conector. Neste caso, então, você pode, o que eu falo sempre, você pode pegar o conector e colocar ele no concreto junto com o peso da luminária. Ele não vai ter nenhum problema de deformação da estrutura. Então, ele tem uma resistência ao impacto muito forte, que se chama IK08, que seria 5 joule caindo da 1 metro de altura, com um peso de 1 quilo. Então, tem toda uma técnica para fazer esse tipo de impacto, testa. Todos esse testa, uma outra coisa a dizer é que a Tecno é um pouco um mundo, eles são um pouco, eu amo dizer que muitas vezes eles são o Enzo Ferrari da conexões, porque eles criam o próprio molde, então eles criam molde, eles criam estrutura, eles escolhem um material para fazer esse tipo, junto em parceria com o fornecedor. E aqui sempre uma parceria, sempre com fornecedores de matéria-prima. E antes de mandar o produto para teste, esiste um laboratório dentro da Tecno que faz os testes com o parâmetro mais restritivo daquele do EMQ ou do teste da UL ou quanto mais. Então, quando o produto chega para ser testado no ente certificador, ele já passou para os testes dentro da empresa. E esses testes são muito mais críticos daquele do certificador. Então, essa é uma questão que entra com a responsabilidade do produto que você coloca no mercado. Então, você tem você não tem um ente que se responsabiliza por você. É você o responsável do que você coloca no mercado. Então, esse muda o círculo. Você tem que ter a responsabilidade. Então, você tem que ter dentro da tua empresa um laboratório que testa o teu produto antes de mandar para o seu laboratório ser testados. Esse é por IK, esse é por IP. Nos casos específicos do X-Dry, o teste, todas as empresas fazem uma probabilidade sobre o teste. Cioè, ele faz, porque 10 luminária funciona, 10 luminária depois te dá um problema depois de anos. Porque você testou com uma estatística de probabilidade. Ok? Você testou uma quantidade. Mas nós testamos um lote de toda uma produção. No conector normal. No conector X-Dry, ele é testado 100% da produção. Cioè, não sai nenhum conector não testado. Que bacana. Isso garante uma qualidade impressionante. Exatamente. Como posso dizer? Você tem que inverter o raciocínio. Entendeu? Você não cria um órgão que te contesta o teu produto. Você se contesta o seu produto. É por isso que eu quero estar na instalação, que eu quero estar junto com a design, que eu quero estar junto com a elétrica. Por quê? Porque sou primeiro eu que critico o meu produto. É preciso me melhorar. Sou eu responsável. Bacana. Essa é a Tecno. Acho que é isso, né? É prezar pela qualidade do produto, pela qualidade e aí, como a gente está falando desde o início, do resultado final do projeto. Que no fim é isso, né? Você tem um produto de qualidade, você garante o resultado final do projeto. E aí, como a Emily disse, do seu projeto de iluminação, né? Ela especifica porque
vai acender, não vai dar problema, e tem 10 anos de vida útil, tem tudo que a gente Imagina, já falou. Erlei, imagina que alguns conectores nós colocamos em uma indústria que não tem nada a ver com a iluminação, que é a indústria de celulosa. A indústria de celulosa tem uma parte na produção que se chama mesa plana. Essa mesa plana é de uma sujeira, de uma umidade, de água incrível, ok? Sabe quanto custa parar aquela máquina para um curto-circuito? Há alguns milhares. Quase 100 mil reais a hora. Pois é. O cara não quer nem saber. Ele quer o melhor ali, ele quer colocar a Ferrari do Ele conector quer para uma não dar problema. performance. Ele está me contratando por performance. Sem dúvida, sem dúvida. Ponto. Bom, gente, a gente já está aqui, já são 11h35, nosso papo está muito legal, mas a gente precisa ir para a finalização, né, da nossa live, do nosso webinar. Queria primeiramente agradecer toda a nossa audiência que esteve aqui firme com a gente, todo mundo aqui que interagiu, mandou pergunta, desculpa, teve alguns que a gente não conseguiu responder, todo mundo que participou no chat, e queria agradecer imensamente a Emily por ter participado aqui com a gente, né, dado sua contribuição e falado dos seus projetos, das suas experiências. Emily, muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a oportunidade de trocar experiências com os meus colegas e todo mundo que participou. E queria deixar aí, se alguém precisar conversar sobre projetos, instalações, o nosso escritório está aberto para trocar ideias e sempre aprender também sugestões, com certeza. Certo? Muito obrigado pela oportunidade, Erlei e Mário, de estar aqui trocando experiências com todo mundo. Na verdade, agradeço eu, você e Emily, porque você descobriu nós. Então, tem que dizer que a curiosidade e o empenho do seu escritório é muito bom. Tem que dizer, o cliente pode estar dormir sossegado, que vocês com certeza vai atrás do problema dele. Então, sou eu que agradeço neste caso. E muito obrigado também, Mário, por toda a explicação técnica e por todo esse conjunto de informações aí para os light designers e para a audiência, que com certeza é muito importante, toda essa educação do mercado. Obrigado, Erlei, pela disponibilidade. Não sei o que dizer. Peço desculpa se algumas palavras saíram com português estranho, mas depois de 10 anos... Isso é legal, Mário. Depois de 10 anos, esse meu sotaque curitibano, não consigo ainda eliminar esse meu sotaque curitibano. Tenho ainda esse sotaque curitibano e não consigo me livrar dele. Muito obrigado, Mário. Imagina, acho que ficou compreensível para todo mundo aqui. Dar os últimos recadinhos, lembrá-los que vamos fazer um sorteio de um conector da Tecno, tá? Então, quem quiser participar ainda dá tempo, marca lá a gente no Instagram, pode ser no feed, pode ser nos stories, marca os 3 perfis aqui, que é o @revista Eu vou Lume Arquitetura. participar, hein? Não vale. Tá ótimo. Não vale, aí é marmelada. Tem que marcar o @revista Lume Arquitetura, o @Emily Light Designer e o @Tecno do Brasil, tá bom? No fim da tarde, aqui nos stories do perfil da Lume Arquitetura, a gente vai lá mostrar o sortudo ou a sortuda que ganhou o conector, vamos mandar para vocês por correio. E lembrá-los, quem não conseguiu assistir aqui a nosso webinar inteiro, né, pegou só um pedacinho, só o começo, só o fim, ou quem gostou, quiser indicar para alguém, muito provavelmente hoje, já na parte da tarde, ou amanhã na parte da manhã, ele estará disponível no canal do YouTube da Lume Arquitetura, tá? Que é o Lume Arquitetura TV. Vai estar livre, aberto, gratuito, então quem quiser assistir novamente assista. Quem quiser indicar para amigos, fique à vontade. E gostaria também de agradecer a todos que participaram aqui com a gente está recebendo várias mensagens aqui no nosso chat, a Atena Nazaré está mandando um ótimo webinar, agradecer a Tânia Maria, a Marlúcia Cândida, o Protágoras, novamente ao Fábio Falangue, que esteve aqui com a gente, inclusive me deu a dica da Shein no Rio de Janeiro, Pedro, o Helder, todos que mandaram pergunta, o Eduardo, gente, agradeço imensamente a participação de todos, espero que tenham gostado. E nos acompanhe nas redes sociais, aí, tanto da Tecno, quanto da Emily, quanto da revista Lume Arquitetura, que a gente vai trazer novidades mais sobre esse tema em breve. Tudo leva a crer que teremos mais papos sobre esse aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado.
e aguardamos vocês numa próxima oportunidade. Mário e Emily, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.